Meu nome é Kerlin Ambach e continuando nossa série de vídeos de teologia sistemática, no vídeo de hoje eu quero trazer para você os 4 argumentos em favor da existência de Deus. O argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento moral. Os nomes podem parecer um pouquinho complicados, mas você já vai entender do que eu estou falando. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Salmos 10, 4. A própria Bíblia diz que, na sua soberba, o perverso sequer investiga a existência de Deus. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe e ponto final. Mas será que é possível provar a existência de Deus? Se você fosse falar sobre a existência de Deus a um amigo, o que você diria para mostrar para ele qual o motivo pelo qual você crê que Deus existe? Pense um pouquinho, reflita um pouquinho sobre isso. Bom, no vídeo anterior, não sei se você viu ou não, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição, mas nós conversamos sobre a revelação geral, que é aquela que Deus faz de si mesmo através da criação, através da forma como Deus conduz a história e através da constituição do homem. E falamos também sobre a revelação especial. O fato é que nós, cristãos, não precisamos, provar a existência de Deus para saber que Deus existe, pois nós cremos na existência de Deus pela fé. Fé esta que nós recebemos gratuitamente de Deus no momento em que fomos regenerados pelo Espírito Santo. E assim nós temos então esse testemunho interno que testifica ao nosso coração a respeito de Deus, Como diz Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Porém, a nossa fé não é cega. Ela é baseada em provas, Essas provas se encontram, então, primeiramente na Escritura e depois na revelação geral. Como diz Berkhof, é essa revelação de Deus que constitui a base da nossa fé na existência de Deus e a torna uma fé inteiramente razoável. O professor Leandro Lima diz o seguinte: a fé precisa ter uma razão, mas a razão não é o árbitro da fé. A revelação é. Bom, diante disso, no vídeo de hoje eu quero trazer para você 4 argumentos que podem nos ajudar a defender a racionalidade da nossa fé. Vamos começar então pelo argumento ontológico. Anselmo da Cantuária tentou encontrar um argumento que não precisasse de mais nada para mostrar que Deus realmente existe e que ele é a bondade suprema dependente de nada mais, mas do qual tudo depende para existir. Anselmo considerava a negação da existência de Deus totalmente impossível, pois Deus é a verdade mais elevada, o ser mais elevado, o bem mais elevado, de quem todas as demais verdades e bens são manifestações. A necessidade de existência, segundo essa doutrina, está incluída na ideia de perfeição absoluta. Em outros termos, acha-se incluída na ideia de Deus. E como o próprio homem tem a ideia de Deus, deve admitir sua existência real, pois o que é necessário é de ação real. Descartes, um filósofo francês, ele defendia o seguinte: todos nós temos dentro de nós a ideia de um ser infinito, a ideia de Deus, digamos assim, E tendo essa ideia dentro de nós que somos seres finitos, essa ideia não poderia ter sido originada dentro de nós mesmos. Então, essa ideia só poderia ter sido colocada dentro de nós pelo próprio Deus. Então, para isso, Deus precisa existir. Esse foi, então, o argumento ontológico. Segundo argumento, o argumento cosmológico. O argumento cosmológico diz o seguinte, que todo efeito precisa ter uma causa. Então, se o mundo é um efeito, o mundo precisa de uma causa. E o mundo é algo grandioso, enorme. Então, ele precisaria de uma causa ainda maior, para ser aí a causa, a razão da sua existência. E a causa, ela não pode ser simplesmente nada, partir do nada, A causa de algo real, ela também precisa ser algo real, algo que existe. E ele diz ainda que não basta a causa ser real, ela tem que ter poder e eficiência para o efeito que ela produz. Então, se o universo é grandioso,
logo uma causa ainda mais grandiosa seria necessária para que ele existisse. O problema desse argumento é que, como ele pressupõe que tudo o que existe, né, precisa ter uma causa, então Deus também precisaria ter uma causa. A nossa resposta então para isso é que Deus é eterno, cremos que Deus é eterno, cremos que Deus é autoexistente e ele é então a causa de si mesmo. Terceiro argumento teleológico. O argumento teleológico ele vai dizer que existe um propósito em tudo que existe. Nós podemos perceber que o mundo ele não é caótico, né? Em tudo a gente consegue ver um propósito, a gente consegue ver assim uma certa organização, uma certa ordem nas coisas, então tudo tem um propósito. A gente pode inclusive ver um exemplo dessa ordem no livro de Eclesiastes, que diz assim: o sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá voltam a correr. Eclesiastes 1, do 5 ao 7. Então, além de a gente conseguir perceber, né, essa ordem na criação, que seria a revelação geral, né? A gente consegue perceber isso também na Bíblia. A própria Bíblia descreve sobre a ordem, né, com que Deus faz as coisas. O próprio Salmo 19, versículos 1 a 6 e Romanos 1, 20, que nós usamos lá no vídeo anterior para falar da revelação geral, nós também podemos utilizar aqui. Salmos 19, de 1 a 6, vai dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo, que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode esconder do seu calor. Lindo, né, gente? Eu particularmente amo esse salmo. Eu acho que ele mostra assim perfeitamente, né, a beleza da criação. Quem não ama ver o nascer do sol? Quem não ama ver um pôr do sol, né? E perceber também essa ordem, né, perfeita, né? Quando a gente vai estudar ali os movimentos da terra, né? Que ordem mais perfeita, que coisa mais linda que Deus fez, né? E saber que se fosse a terra um pouquinho mais perto do sol, a gente já não sobreviveria, ou um pouquinho mais longe a gente já não sobreviveria. Então o nosso planeta, né, tem as condições perfeitas para a vida que a gente precisa aqui. Então não tem como dizer que Deus não criou tudo isso, né? Precisaria de mais fé para ser um ateu, né, do que a gente precisa de fé para crer em Deus. Claro que a gente sabe que essa fé que temos vem como um dom de Deus, né, o Espírito Santo que nos traz. Mas falando assim, eu acho que a gente precisaria de mais fé para acreditar que o mundo veio do Big Bang, que acreditar na teoria da evolução, que as coisas vieram do nada, do que acreditar que existe Deus, um ser superior que criou tudo isso, né, e que nos criou. Então, eu particularmente amo esse salmo, né? E vamos ver também Romanos 1:20, senão já vou começar a falar demais aqui. Romanos 1:20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, não vou comentar muito esse texto, já comentamos no vídeo anterior, né? Mas essa criação de Deus está aí como prova para que o homem não tenha desculpa lá no juízo final, né, de dizer, mas eu não acreditava em Deus porque eu não tinha como perceber que existia um Deus. Não tem como não perceber, né, gente? A própria criação, toda essa beleza, toda essa simetria do universo, né, toda essa lógica pressupõe que existe um ser inteligente que criou tudo isso. E hoje em dia, esse argumento teleológico ele pode ser visto também através da teoria do design inteligente. Eu não sei se você já ouviu ou não falar, né, sobre a teoria do design inteligente, mas essa é uma teoria científica, né? Assim como existe aí a teoria do Big Bang,
teoria da evolução, enfim, existe a teoria do design inteligente. Pesquisa aí, inclusive, depois na internet, né, para você saber mais sobre isso. Inclusive, vou aproveitar e vou deixar alguns vídeos sobre design inteligente aqui na descrição, tá, desse vídeo, para você poder depois dar uma olhada, né, e aprender mais sobre isso também, tá bom? E ainda sobre design inteligente, John Frame diz o seguinte: o design inteligente é a visão de que o universo dá evidência de ser o produto de um projetista inteligente. O John Frame, ele escreveu também um artigo com esse título, O Design Inteligente é Ciência, e eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição para você ler. Sugiro, né, que você leia, porque ele vai falar justamente, né, defender aí porque que o design inteligente é sim ciência, tá? E aí tem uma frase no artigo que ele fala que é o seguinte: o design inteligente é tão científico e tão religioso quanto o neodarwinismo. E aí ele defende, né, no artigo que o design inteligente deveria ser ensinado nas escolas, assim como o darwinismo e outras teorias que a gente vê por aí. Mas, claro, a gente sabe, né, que infelizmente tudo aquilo que aponta para Deus tem aí uma certa resistência do mundo em geral. Porém, eu tenho fé de ver, né, a teoria do design inteligente sendo ensinada também nas escolas. E agora vamos para o quarto argumento, o argumento moral. Charles Hodge, falando sobre o argumento moral na sua teologia sistemática, ele diz o seguinte: como a imagem do sol refletida de um espelho ou da lisa superfície de um lago nos revela que o sol existe e que ele é, assim a alma humana, tão clara e infalivelmente, revela que Deus existe e o que ele é. O reflexo do sol não nos ensina tudo o que é verdadeiro concernente àquele astro. Não revela sua constituição interna, nem nos diz como a sua luz e seu calor são mantidos de tempos em tempos. De igual modo, a alma, como imagem de Deus, não revela tudo o que ele é. Bacana esse texto do Hodge, né? Bom, gente, em todas as pessoas existe uma noção, né, de certo ou errado. A gente pode perceber, todo mundo tem essa noção, até mesmo as crianças pequenas, mesmo às vezes sem saberem que algo é errado, parece que elas têm essa noção do que é certo, do que é errado. Apesar de fazerem, né, o que é errado, muitas vezes tem essa noção. Até mesmo entre os criminosos, né, a gente pode ver que eles também têm uma certa noção ali do que é certo e o que é errado. A pessoa tem aquela noção, né, de que o que ela está fazendo é errado, né? Então a gente consegue perceber, né, esse senso de moralidade, esse senso de justiça nos homens. Mas e da onde que vem, né, então essa moralidade? É interessante porque essa questão da moralidade, nenhuma outra teoria, né, consegue dizer da onde vem. A pessoa que acredita ali, né, em outras teorias, ela consegue até muitas vezes tentar explicar da onde que vem a matéria, né, mas não consegue explicar da onde que vem essa moral que existe dentro de nós, né, porque isso vai além, né, da matéria. Então a gente pode ver que o argumento moral, ele já é diferente, né, ele tem essa diferença aí dos demais, porque ele vai tratar justamente de algo mais interno, ele não vai tratar da matéria, eu diria até que ele vai tratar, né, da nossa alma, de algo muito superior. E sobre isso eu trouxe mais uma frase aqui do professor Leandro Lima, que diz o seguinte: somos criaturas morais. A moral não poderia se originar em nós mesmos. Por isso, deve existir um Deus que a implantou em nós. A evolução não consegue explicar a existência dessa moral. Esse argumento vai além dos anteriores, pois não só diz que Deus existe, que é infinito, que é sábio, mas que é um ser moral. Bom, e esses foram então os 4 argumentos usados em favor da existência de Deus. Claro que no final o ímpio vai sempre continuar negando a existência de Deus, mesmo que você mostre para ele bons argumentos, ele vai continuar negando, ele não vai buscar investigar se Deus existe, porque ele vai dizer dentro de si mesmo, na sua soberba, que Deus não existe. Mas são bons argumentos e são argumentos que também mostram que a nossa fé não é irracional, né? Eles podem ser usados então para provar a racionalidade da nossa fé. Então, quando você for de repente conversar com alguém, né, você pode usar esses argumentos para mostrar que existe uma razão na sua fé, né, que ela não é então irracional.
E os livros utilizados e citados nesse vídeo foram os seguintes: As Grandes Doutrinas da Graça, do professor Leandro Lima, Teologia Sistemática, do Luiz Berkoff, Teologia Sistemática do Hodge, e os demais textos utilizados e artigos eu coloquei o link aqui na descrição. Bom, espero que esse vídeo de hoje tenha edificado a sua vida, tenha lhe ajudado de alguma maneira. Espero que você tenha se inscrito aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, né? Para receber notificação quando eu postar os próximos vídeos, então não perca. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você tem sugestão para os próximos vídeos também, deixe aqui seu comentário. Vai ser um prazer ver o seu comentário aqui. Um grande abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau!